tarde. Então, vamos analisar nessa live, vamos analisar alguns tipos de fazer algum tipo de reflexão acerca do budismo, do ateísmo, do, das, da cultura greco-romana, né? Que é em grande parte uma de nossas heranças escolares, né? Filosóficas, né? Hoje é lógico que hoje no mundo mais globalizado a tendência é a gente diminuir a distância entre as culturas hinduístas, as culturas greco-romanas, as culturas indígenas, as culturas africanas, as culturas chinesas, entendeu? E as culturas e todas as culturas, né? Mas vamos lá. Qual é a base assim da cultura budista, né? O que o budismo ele vai falar, assim? O que a prática do yoga, o yoga, o budismo tem em comum, entendeu? Primeiro que é o aquietamento das ondas mentais, né? Então o que se prega é que não há nada a ser feito se não houver paz, entendeu? Não tem nada a ser feito se não houver paz. E a busca é uma busca constante pelo equilíbrio e pela paz e pela harmonia, entendeu? Então, e a vida que se vive é a vida da Terra. A conquista espiritual, ela se dá a partir do momento em que você encarna ou reencarna aqui na Terra, entendeu? Cumprindo a vida daqui da Terra, né? E essa é a verdadeira vida, entendeu? A vida manifesta na Terra. Então vamos colocar assim, a alma, para o budismo, o budismo é quase um pensamento, se a gente for afinizar ele com um pensamento greco-romano, o budismo ele tem muita afinidade com Aristóteles, né? Que foi um discípulo de Sócrates, né? Então Aristóteles ele vai falar que a vida aponta para o chão, entendeu? Aponta para a terra, entendeu? O aterramento das nossas energias, ou seja, é na base do primeiro chakra que está toda a liberdade. Então é toda a liberdade e toda força da pessoa, entendeu? Então a pessoa ela só encarna de verdade quando ela tem essa base liberta, entendeu? A pessoa ela se torna autônoma quando ela tem essa base liberta. E essa base ela é polarizada, ela é duplamente polarizada, entendeu? Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Um polo que vai para o mais sutil, que desce, e um polo que sobe, entendeu? Tem um polo que desce e tem um polo que sobe. Então ela é simétrica e a pessoa alcança, vamos botar assim, o nirvana ou o samadhi, quando ela consegue fazer a união entre essas polaridades, né? Então por isso que as aulas de yoga, principalmente do Hatha Yoga, mas de todos os yogas, né, no caso, elas têm uma função simétrica, entendeu?
Você vai fazer o yoga, você faz um movimento aqui, você tem que compensar o movimento no quadrante invertido, entendeu? Você faz um movimento no quadrante, em um quadrante, você compensa em outro quadrante invertido. E assim, é mais ou menos assim que é o pensamento do yoga, né? Então, essa sofisticação, ela parece muito uma matemática, entendeu? Parece muito uma matemática, uma lógica matemática. Se a gente for pensar bem, é uma lógica, entendeu? Tem uma lógica simétrica, né? E essa lógica simétrica, ela movimenta dentro da filosofia hinduísta, da filosofia do Bhagavad Gita, uma mente Budi, né? Um Budi, entendeu? Que é uma mente intelectual, inteligente, entendeu? Intelectual. Mas há outros tipos de mente, né? Há outras mentes, entendeu? E o que importa para o yogin não é você relativamente manifestar essa mente Budi, mas é você o que é apreciado como algo bom, benéfico, como um benefício, é você apreciar a sua essência. E você aprecia a sua essência, na maioria das vezes, deixando a inteligência de lado, entendeu? Na sensorialidade, entendeu? E às vezes, nessa sensorialidade, você consegue alcançar níveis de interpretações da vida e de percepções da realidade que estão muito além de um puro racionalismo, entendeu? Muito além de um puro racionalismo. Em certos níveis, não dá nem para verbalizar o nível espiritual que a pessoa se encontra quando ela alcança, vamos supor, um samadhi, né? Então, essa é a busca de um budista ou de um yogi, entendeu? E há na filosofia budista, por exemplo, na tradição tibetana, na tradição... Há várias tradições budistas, entendeu? Eu conheço Seishonaya, a tradição budista tibetana, a tradição Kadampa, entendeu? Que é o novo budismo tibetano. Conheço a tradição do Dalai Lama, né? Li alguns livros do Dalai Lama, que na realidade o budismo, ele vai tratar do yoga como uma ciência. O budismo vai tratar do yoga como uma ciência. Então o yoga é uma ciência, é como se fosse uma prática de todo budista, entendeu? É como se fosse uma ciência, né? Então a gente tem o yoga e o budismo, eles estão muito semelhantes, entendeu? E o interessante é que para a cultura greco-romana, quem representa isso muito bem é Aristóteles, né? Aristóteles, ele traz a cultura aristotélica, ele vai trazer um aterramento. O que importa é a base, entendeu? A vida da Terra, entendeu? E é nessa vida da Terra que você consegue se manifestar do jeito que você é, entendeu? E quando você consegue se manifestar do jeito que você é, com a sua essência, encarnando, unificando as polaridades, você alcança o samadhi, entendeu? Então tem aquela pintura
aquele quadro, aquele quadro pintado, aquelas pinturas que tem Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, Platão, e outros filósofos, né? Aquelas pinturas, elas têm um simbolismo muito grande, entendeu? E também a cultura tibetana em si, ela é muito rica, né? Ela é muito rica em simbolismos, ela é muito rica em caracteres, entendeu? Então ela acaba sendo atrativa, entendeu? Ela exerce uma atração para quem tem uma tendência ao culto, entendeu? Ao que é culto, né? Então ela atrai isso, entendeu? Mas ela, como uma religião católica, como a maioria das religiões, ela, diferentemente do espiritismo, ela trata, e isso a gente vai ver no Céu e Inferno do espiritismo, né? Ela trata do céu, ela trata das questões do futuro como sendo um futuro para a alma, né? Um futuro para a alma como sendo algo assim encarnatório, entendeu? Como sendo algo para onde a pessoa vai quando ela desencarna, entendeu? Então ela vai para o samsara, entendeu? Para os 6 mundos habitados. Aquele que aqui na Terra exerceu uma função iluminada, assim, libertadora, vai, vence o samsara, rompe com o samsara e passa a viver uma vida de pureza, né? De virtudes, né? E essa vida de pureza, ela leva à libertação do samsara, ou seja, dos 6 mundos dos 6 mundos que a roda do samsara para o budismo ele tem, né? Ele provê para o ser humano, né? Mas essas constatações, elas são mitológicas, como a constatação, elas são são alegorias teóricas, como a filosofia greco-romana acerca do inferno, do céu, entendeu? Como por exemplo, o céu paganista, entendeu? Então são heranças que todas as religiões têm. Todas as religiões têm, né? Então, o Espiritismo, e o que o Espiritismo traz de inovador nisso? O céu e o inferno, para o Espiritismo, ele é um céu e um inferno que ele busca trazer uma visão adaptada à realidade, entendeu? Porque não aquela visão hiper teórica, entendeu? Hiper filosofia, super filosofia, entendeu? Mas uma visão prática, entendeu? Por exemplo, a pessoa que desencarnaria para o espírita, a pessoa que desencarnaria, ela iria continuar a mesma pessoa, só que sem corpo, entendeu? Ela não vai para um céu como os católicos falam, entendeu? Ela vive aqui na psicosfera terrestre, entendeu? No máximo em outro mundo, entendeu? Em outra esfera, né?
de acordo com a evolução dela, com o nível evolutivo dela, entendeu? Então esse é o destino da alma, entendeu? O problema do ser, da dor e do destino, do sofrimento do destino, ele reside aí, para Leon Denis, entendeu? Então é uma obra que tem um paralelo com algo mais real, com algo mais sensato, entendeu? Então não, é muito hiper complexo você pensar, tipo assim, é como se menos fosse mais, entendeu? Menos é mais. Então, você exceder de pensamentos filosóficos, religiosos, o que é o céu, o que é o inferno, o que é a samsara, o que é tudo isso, a roda do samsara, o purgatório, o limbo, de acordo com a cultura católica, ou para o budismo tibetano, da tradição Kadampa, ou os outros budismos também, entendeu? Isso aí é alimentar uma super filosofia, entendeu? É tipo assim, é colocar o destino da pessoa, é registrar o destino da pessoa de acordo com uma base pedagógica que serviu para até um momento da humanidade, entendeu? E essa base ela vai ganhando novas estruturas a partir do momento em que nós avançamos intelectualmente, avançamos culturalmente e avançamos moralmente, entendeu? Então essa é a grande inovação que as religiões trazem, entendeu? Mas por outro lado, Kardec foi extremamente inovador. A espiritualidade superior, por meio das teorias de Kardec, das constatações de Kardec, por meio das mensagens psicografadas, das reuniões mediúnicas, vamos botar assim, traz uma inovação muito grande, entendeu? Porque constata a realidade nua e crua como ela é, entendeu? Sem fantasias, sem ilusões. Aquele que teve uma vida de rei, ele não mais seria livrado, não mais seria salvo. Se foi uma pessoa perversa, não mais seria salvo por um dogma religioso, entendeu? Então não há esse tipo de salvação para o espírita, entendeu? O espírita ele vai ver o céu e o inferno relativamente de acordo com a situação perispiritual, com o corpo perispiritual da pessoa, o corpo causal, o espírito da pessoa e a manifestação do corpo astral e do corpo mental, entendeu? Então, nós temos vários níveis de quintessências, ou seja, semimaterialidade, da materialidade até até o imaterial, né? Que é o espírito, né? Então há vários níveis de densidade, vamos botar assim. Mas não é densidade, porque não é matéria, entendeu? É semimatéria e imatéria, entendeu? Então a gente tem uma substância, vamos botar assim, para o que é mental, para o corpo mental. A gente tem um corpo causal, que é aquilo que funciona, que é aquilo que a gente atinge quando a gente alcança uma profundidade dentro de uma reflexão construída dentro do nosso campo realístico, entendeu? A gente tem
uma nossa essência, que é o espírito, e a gente tem uma conexão para o budismo que não é Deus, mas para o budismo a constatação, não há constatação de Deus, entendeu? Porque, segundo autores budistas, Deus é um reflexo do que a gente é, entendeu? Então não há Deus para o budismo. Assim também para os ateus. Então há uma proximidade entre o ateísmo esclarecido e o budismo, entendeu? O budismo ele é ateu, né? Então basicamente é isso. Então mas o budismo ele vê o sagrado, entendeu? Para o budista, a vida da Terra é algo sagrado, entendeu? Se você for pensar para os humanistas, é meio que um budismo, entendeu? Há meio que um budismo, entendeu? No humanismo, né? Então, para a filosofia, há diversos segmentos filosóficos que vão tomar Deus como um símbolo imaginário, entendeu? Uma conexão imaginária, que você conecta com algo imaginário. Mas para o monoteísmo, para o deísmo, Deus é uma constatação não só da cultura judaica, mas de todas as culturas, de muitos agrupamentos que vieram aqui, que estiveram aqui na Terra e que tiveram Deus como uma constatação, entendeu? Então a gente vê isso forte assim. Por que é forte a crença em Deus, né? Por que ela toma tanto lugar assim, entendeu? Não é pelo catolicismo, mas por que a teologia é tão forte? Porque ela estuda a materialização de Deus na forma do Cristo, entendeu? De Jesus Cristo. É como se Jesus Cristo fosse a materialização do ser perfeito, entendeu? De Deus, a Santíssima Trindade, entendeu? Para os católicos, né? Mas para o Espiritismo, Jesus, ele é um irmão maior, entendeu? Ele é um irmão maior que exerce uma função divina, entendeu? Uma função divina perfeita, uma perfeição, com todos os atributos da perfeição moral, ética moral, com todos os atributos da perfeição moral e fisiológica, entendeu? Intelectual, fisiológica, moral, tudo. E isso prevalece para todas as culturas, entendeu? Então, por exemplo, a maioria das culturas orientais e ocidentais, entendeu? Jesus é mais forte aqui no Ocidente, mas também Buda é forte aqui no Ocidente, ele se tornou forte aqui no Ocidente. Se a gente for pensar para o judaísmo, Jesus foi mais um profeta. E houve um rompimento do judaísmo com o cristianismo, justamente porque Jesus foi mais um profeta, só que ele não era o Messias esperado, entendeu? Aquele Messias que libertaria o povo de Israel, o povo hebreu, de uma situação de escravidão política, entendeu? Mas Jesus ele foi o Messias no sentido de que ele libertou
a humanidade da escravidão da ilusão, entendeu? Então, nesse sentido, o Cristo é um Cristo cósmico, entendeu? Jesus é um Cristo cósmico. Então ele veio, é o Messias cósmico, entendeu? Porque ele veio libertar o homem, o ser humano, por meio do Evangelho, das rodas da gravidade terrestre, entendeu? Da própria humanidade inferior, entendeu? Ele veio libertar das ilusões. E quebrando os grilhões das ilusões, ele cumpriu assim os Vedas, ele cumpriu como um super yogi, o supremo yogi, entendeu? Ele cumpre como um Buda, entendeu? Mas ele é apenas, para o budismo, apenas considerado um samadhi, entendeu? Como, diferentemente, assim, ocorre com Alá, com Maomé, né? Maomé, houve um rompimento entre o judaísmo e o islamismo, justamente porque Maomé não foi reconhecido como profeta do povo judaico, entendeu? Ele foi um profeta, só que para o povo judeu, um profeta que não está na linhagem do monoteísmo, entendeu? Mas Maomé, ele foi um profeta, entendeu? Que registrou, que trouxe à tona uma das religiões também mais consideradas da atualidade, entendeu? Do povo árabe, do povo... Vocês entendem? Então, tipo assim, ele trouxe muitas contribuições, né? Mas narra-nos Emmanuel que Maomé, ele teria errado muito, ele teria cometido vários erros, vários equívocos durante a trajetória terrestre dele, encarnatória dele. E que ele não é propriamente Alá, entendeu? Ele é um ser como São Francisco de Assis, como São Francisco de Assis. Ele é um ser que se militarizou, que utilizou de ferramentas militares para fazer esse imposto, entendeu? E assim, por isso, tem essa herança lá na Palestina, uma herança tão agressiva, entendeu? Pelas imposições religiosas, como ocorreu com o catolicismo, que foi imposto, o sacerdócio romano, que impôs à população primitiva daquela época os princípios, os dogmas da filosofia romana, entendeu? Do cristianismo romanizado, entendeu? Assim também, se a gente for pensar no materialismo dogmático, há um dogmatismo muito forte, entendeu? E há uma imposição daquilo que você tem que estudar, entendeu? Tudo é segredo de Estado. Por exemplo, na ditadura, a gente só podia estudar, era quase que proibido. No século passado, no início do século passado, era quase que proibido estudar Kardec, entendeu? Estudar Kardec tinha que ser confidencial. Por isso que a figura de Chico Francisco Cândido Xavier foi muito estigmatizada, entendeu? A mediunidade sempre foi muito estigmatizada. Ou era tomada como algo muito superior, ou era tomado como uma deficiência mental, entendeu? Então confundia-se muito. Até hoje a psiquiatria ela confunde
como esquizofrenia, trata como esquizofrenia a sociedade não culta, né? A sociedade, tipo assim, religiosa, o catolicismo, eles tratam muito o budismo também, né? Eles tratam a questão da mediunidade como doença, entendeu? Uma esquizofrenia, uma psicose, entendeu? O que foi comprovado já que não é, entendeu? Não tem nenhuma relação. Basicamente não tem nenhuma relação. Existem centenas, até milhares de artigos científicos, acadêmicos, comprobatórios de que a mediunidade estão trazendo esse foco agora, de que a mediunidade não tem relação com doença mental, entendeu? Com patologia mental. E tem uma resistência muito grande quanto a isso, entendeu? De outro lado, tem uma cultura brasileira, né, que frena isso, né? Então, a partir do momento que... Por isso que trazer Kardec à tona, trazer Carl Gustav Jung à tona, é trazer uma valorização cultural muito grande. Viktor Frankl, esses novos pensadores do psiquismo, entendeu? E trazer também a metapsíquica, né? Trazer uma nova teologia, como a de Pietro Baldi, entendeu? Que teve uma vida de bastante resiliência, bastante sacrifício, entendeu? Ele teve todas as oportunidades, mas ele trouxe uma cultura muito forte, entendeu? Mas que não superou Chico Xavier, entendeu? Então, tipo assim, hoje nós estamos vivendo uma nova era, entendeu? É como se fosse o cumprimento de novos patamares que a sociedade precisará vencer para ela se libertar. Que o homem moderno ele está sendo levado a estudar, a se autoconhecer de forma mais profunda do que jamais fora antes. Porque está surgindo muitas patologias, muitas doenças de mídias, doenças culturais, entendeu? Doenças políticas, polarizações, está surgindo muitas ilusões. Então o homem hoje ele está com uma ânsia sadia de se libertar disso. Mas até onde vai essa libertação e até onde ela deixa de ser libertação e vai para um campo de fuga, entendeu? Então é isso que a gente, basicamente, a psicologia ela vai trazer à tona, né? E não só a psicologia oficial, né, oficializada na psicanálise, nas teorias da psicanálise, em Carl Gustav Jung, mas também na comportamental, na behaviorista, no TCC, que é praticamente a teoria queridinha o método queridinho da psiquiatria, né? Mas também nas psicologias espíritas, entendeu? Porque tem uma psicologia espírita que se chama Joana de Ângeles. Tem uma série psicológica. Joana de Ângeles ela traz uma psicologia, entendeu? Então isso é importante. E olha a diversidade cultural. Então a gente deixou de ter um teocentrismo e passamos a ter um
tropicalismo, entendeu? Como se os trópicos tivessem sido alcançados pelos movimentos culturais, entendeu? Então a gente valoriza hoje a diversidade cultural, a diversidade das tradições, né? A diversidade das opiniões. Isso passa a ser atributo, qualidade, entendeu? Não mais não mais algo que deturpe, entendeu? Então, a pessoa que tem uma deficiência, ela passa quase a ser tida como um endeusamento daquela pessoa, entendeu? Que a pessoa passa a ser especial, mas quem é especial nesse mundo, entendeu? Quem foi tão especial, entendeu? Nós temos diferentes modos e formas de ver a realidade, que pode ir desde o aristotelismo, da vida da terra, pode ir à vida do céu, pode ir às religiões, pode ir ao puro cristianismo, pode ir ao seguimento de Jesus, a seguir Buda, a seguir Sócrates, entendeu? Pode ir desde o apaganismo até o espiritismo, entendeu? Desde o paganismo, do paganismo até a física quântica, entendeu? Então a gente vê que a sociedade, a humanidade, ela foi evoluindo, ela evoluiu um pouco, bastante, né? Hoje ela tá viajando para Marte, entendeu? Tem sondas espaciais que já ultrapassaram o sistema solar, entendeu? Já estão entrando em outros sistemas, entendeu? Já ultrapassaram, né? Então a gente vive nesse meio, né? Mas ao mesmo tempo muita coisa moral há de ser feita para que a gente progrida em ciência, sabedoria e amor, né? O amor, ele revela a pureza do coração, entendeu? Da mesma forma que a sabedoria, ela revela a pureza da mente, né? No caso. Então a gente tem que andar com amor e coração e fazer, né? Então, fazer algo bem feito não é perfeccionismo, é sabedoria, entendeu? É sabedoria posta em prática. É amor posto em prática, entendeu? Então, é isso aí. Basicamente, essa é a reflexão que eu faço hoje e espero que vocês tenham gostado. Então, uma excelente tarde a todos e todas e até mais. Até a próxima.